Fala pessoal do Papirando, beleza? Professor Viana na área de novo e hoje o assunto é paralelismo e a gente vai falar sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. E aí, já o que fica logo de cara é qual a definição de transversal. Pessoal que quiser me acompanhar, pega lá o nosso material, eu tô na página 5, já tô direto na página 5, beleza? E ele fala o que é uma reta transversal. Pessoal, eu vou ter uma reta transversal toda vez que eu tiver uma reta, um feixe de retas paralelas cortada por uma outra reta. Dentro do feixe, quando eu tenho uma reta cortando, essa reta ela é chamada de transversal. Só a reta que corta que recebe o nome de transversal. Beleza? No nosso material aqui, ó, se você pegar na página 5, ele fala assim, é uma reta concorrente ao feixe de retas. Exatamente. Lembra lá? Concorrentes são retas que cruzam num determinado ponto em comum. Percebam que aqui, ó, nós temos um ponto de concorrência e aqui nós temos um ponto de concorrência. Toda vez que eu tiver um feixe, então eu tenho uma reta concorrente. Eu já falei um pouquinho sobre isso aqui, o teorema angular de Tales, né? Dos ângulos, e a gente vai agora entrar em mais detalhes sobre isso. Primeiro, a gente precisa falar sobre alguns critérios aqui. Primeiro, lembrar que a gente já falou sobre isso lá na aula de ângulos. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida, não é isso? Então, olha só, logo de cara aqui eu posso dizer que B é igual a C. Por quê? Porque temos duas retas concorrentes e eles são opostos pelo vértice, assim como A, aqui nesse caso, é igual a C. E a recíproca, ela vale para o lado de baixo também, aqui no caso da reta S. Há uma concorrência aqui também. Eu posso dizer que A' é incongruente a C'. Da mesma forma, eu posso dizer que D' é congruente a B'. E esses ângulos, pessoal, dentro dessa situação de retas, de feixe de retas paralelas cortada por uma transversal, tem uma nomenclatura muito específica. E aí, dentre eles, a gente vai falar sobre os ângulos colaterais, os alternos e os correspondentes. Os colaterais são divididos em internos e externos, e os alternos também, internos e externos. E temos os ângulos correspondentes. Pegando nosso material novamente, vamos lá. Aqui, ó, ângulos colaterais. O que é aqui, ó, a palavra, ó, colaterais, tem o mesmo lado em comum. E aí eu já botei um exemplozinho aqui, ó. O B e C, eles estão no mesmo lado, então eles são colaterais. E aí, na nossa definição, no nosso material, ele fala assim, ó, são ângulos que se encontram do mesmo lado da transversal. Então, todo ângulo que encontra do mesmo lado da transversal, no caso aqui, ó, considerando só esse lado de cá, B, C são colaterais, B' e C' são colaterais. E existe uma diferença entre os colaterais internos e os colaterais externos. Os colaterais internos eles vão estar entre o feixe das duas retas. No caso aqui é o C e o B'. E os colaterais externos vão estar para fora. O próprio nome já diz, externos. Eles vão estar fora do limite das duas paralelas. No caso aqui, ó, B e C'. Nós temos os ângulos alternos. Ângulos alternos. Qual a definição aqui, ó? Ângulos que, em paralelas diferentes, ocupam lados opostos em relação à transversal. O que ele está falando com isso? Olha só, botei um exemplo aqui, ó. A e B'. Então, olha só. Eles têm que alternar. O nome diz alternos. Ou seja, eles alternam os lados. E olha só. A e B' são alternos. Por quê? Porque, ó, um está de um lado da transversal e o outro está do outro lado da transversal. E ele fala aqui, ó, ângulos que em paralelos diferentes ocupam lados opostos em relação à transversal. Percebam, eles ocupam lados opostos, são alternos, são considerados alternos. E assim como nós temos nos colaterais, os alternos nós temos os internos e os externos. Os internos, eles falam aqui, ó, ângulos que estão entre as paralelas, ou seja, a mesma regra dos colaterais. Então eu posso dizer, por exemplo, aqui, ó, o D e o B', o C e o A' são alternos internos, assim como o A e o C' são alternos externos, ou seja, eles não estão entre as transversais, são considerados ângulos alternos externos, beleza?
E agora, por fim, e não menos importante, ângulos correspondentes. Os ângulos correspondentes aqui, a gente colocou aqui, ó, A e a linha. Olha só, o A e o A'. E olha a definição que a gente tem, ó. Os ângulos são ângulos colaterais, ou seja, eles ocupam o mesmo lado e eles são sendo um externo a uma paralela e o outro interno. Olha só, o A', ele está entre a paralela, mas o A, ele está na parte externa. Então, a característica para ele ser correspondente é exatamente essa. Um tem que estar dentro, o outro tem que estar do lado de fora. Então, vamos lá. Ângulos correspondentes são ângulos que um é externo e o outro está a uma paralela e o outro está interno a outra paralela. Bacana? Pessoal, algumas relações angulares importantíssimas que a gente precisa saber. Os colaterais internos, eles são suplementares, já vimos isso, né? Ângulos suplementares, eles somam 180 graus. Por quê? Aqui, ó, botei um exemplo aqui, ó, C mais B', 180 graus. Opa, C mais B'. Olha só, vamos comigo, ó. C mais B' soma 180. Pô, Viana, não dá pra ver que esses ângulos somam 180 graus. Mas olha só, concorda comigo que o A é igual a C? Se o A é igual a C, ó, então aqui, ó, eles são correspondentes. Então eu posso dizer que esse A' aqui, por exemplo, é igual a C. Por quê? São opostos pelo vértice, né, pessoal? Então aqui, ó, se A é igual a C, se isso aqui é igual a C, pelo correspondente aqui é igual a C. Então C mais B', agora sim a gente consegue ver, ó, um ângulo de 180 graus. Os ângulos colaterais externos são suplementares. Botei um exemplo aqui, ó, B mais C'. Ou seja, B mais C' são 180. Por quê? Olha só, qual é o correspondente do B? Concorda comigo que o correspondente do B é o B'? Então, se aqui, ó, se é igual aqui, isso aqui é igual a B. Então, ou seja, B mais C', olha só o volta, ó, completa de 180 graus. Claro que eles são suplementares. Os ângulos alternos internos são congruentes. Olha aqui, ó, C é igual a A'. Vamos dar uma olhada aqui, ó. C é igual a linha, claro que é igual. Por quê? Porque eles são o quê? Opostos pelo vértice, pessoal. São congruentes, né? Isso aqui tá na cara, não precisa nem ficar se pensando muito. Alternos externos são congruentes. A e C'. A e C', olha só. A e C'. Alternos externos, por que eles são congruentes? Concorda comigo que esse A é igual a esse A' aqui? E esse A' é o quê? É o oposto pelo vértice, são congruentes. Simples assim, ó. Olhou esse A, correspondente dele, é esse Azinho aqui. E aqui são opostos pelo vértice, são congruentes. Ângulos correspondentes, finalizando, são congruentes. Sempre, olha só. Ângulo, esse A é igual a esse A, esse B é igual a esse B, D é igual a D', assim como C é igual a C'. Finalizando a aula de paralelismo, conceito extremamente usado, hein, pessoal? Tem que dominar muito bem todo tipo de ângulo dentro desse teorema, porque a gente usa ele para tudo na geometria. Valeu? Segue comigo.